Fala pessoas, eu sou o Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic. Oi gente, eu sou Fernanda Maísa e nosso propósito é conspirar encontros e impulsionar histórias. O nosso objetivo com o podcast é trazer histórias de empreendedores que fazem o simples, mas não o básico, que podem compartilhar com a gente a sua história e inspirar outros empreendedores a seguirem seus sonhos. Queremos agradecer a todos os nossos amigos, familiares, que nos ensinam muito e que sempre nos impulsionam. Queremos agradecer ao nosso parceiro Ricardo Rames, da Caribou Filme. Nós, Ricardo, estamos aqui no estúdio dele, gravando esse podcast. É uma baita estrutura aqui em Rio do Sul. Além de produtora de vídeos, podcast, drone, fotos, transforme a sua verdade e sua marca junto com o Ricardo. Nós. Queria agradecer também o Alexandre Rames, irmão do Ricardo, aí, que hoje é o nosso câmera. Nós, Alexandre. E nesse episódio a gente também conta com a parceria da Loja Autêntica. Então, o arroba das meninas é @autêntica.loja, autêntica com TH. Aqui está o Instagram delas. É uma moda bem democrática, atende todos os corpos, do 36 ao 50. E hoje eu estou vestindo elas, esse chamise super chamoso, super em alta, com essas cores do verão, maravilhoso. Então chama as meninas no WhatsApp, no Insta, no Direct, sinal de fumaça, onde for, e elas vão estar super, super felizes em atender todos vocês. E acompanhe o arroba autêntica.loja, autêntica com TH, para conferir todos esses looks incríveis. E hoje aqui a gente está diretamente de Laurentino, Santa Catarina, com Claudemir Leite, que é especialista em polimento e detalhamento automotivo e também youtuber, né, Claudemir? Então, muito bem-vindo aqui ao SBMB, ao nosso episódio. Obrigado pelo teu tempo, obrigada por participar e aceitar estar aqui com a gente nessa conversa de hoje. Obrigada e bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Alan, Fernanda, também o pessoal que está junto, transmite, fazendo todos os aparatos aqui, né? Que belo estúdio mesmo, muito, muito legal. E fiquei feliz com o convite, como a gente estava conversando, o formato me agrada. Apesar de, sim, né, o nervosismo tem, né? Mas a gente vai tentando, vocês vão conduzindo e, com a graça de Deus, a gente vai tentando colocar aquilo que a gente vive no dia a dia dentro do detalhamento automotivo, que é essa paixão que muitos têm, né? Não o detalhamento, mas os carros em si. E faz parte do mundo de muitos. Muito legal. Que bacana. Como a gente falava antes, eu conheci o Claudemir Leite através de um amigo meu, do Rafael Andrade, né? Ele levou o Super BM dele lá para dar uma detalhada, um upgrade, vamos falar assim, né? O carro dele já é lindo pela design, design, né? Design. E aí com o tratamento fica surreal. E o que me impressionou foi muito a forma, né, que o Claudemir trabalha, como ele comunica o trabalho. Acho que essa é a grande sacada, né? Então, toda a parte de gravação de filmes, a forma como ele se comunica, como ele fala, como ele expressa o que ele utiliza no carro. Tu sente a vibração através dos vídeos que o Claudemir faz. Então, não é só ser um empreendedor, não é, né, simplesmente deixar o carro bonito. Tem muita coisa aí por trás aí, né? Então, muito... chega a impressionar, assim, ouvir alguém falar do trabalho da gente, porque assim, a gente tá ali no dia a dia, é o cotidiano. Uhum. Vídeo sempre foi, assim, minha paixão. Sempre gostei, né? Desde que saiu aquelas Tech Pix, né? Tu tinha Tech Pix? Não, aquela ali. Tinha uma versão paraguaia um pouquinho. Mas... aquelas que gravava em sequência de fotos, né? Porque nem chegava a ser vídeo, né? Ela ia tremendinho ali as imagens. Mas já naquela época, se pegar vídeos mais antigos do Facebook, tem alguma coisinha dessa ali. Sem som ainda, na época a câmera tinha, né? Uhum. Mas e aí ver alguém passando a impressão que o trabalho passa, de acordo com aquilo que a gente faz, é fantástico. Nesse tempo que eu comecei a divulgar os vídeos, antes de falar da estética em si, a parte da divulgação, ela me impressionou no sair na rua. Estava agora falando, é Ricardo, né? Isso. A gente conhece ele do trabalho anterior e tal. E como é interessante tu sair na rua e alguém que tu nunca viu chegar e dizer, pô, cara, legal o teu trabalho lá, te acompanho e tal. É fantástico isso, porque a pessoa parece que ela te conhece, mas tu nunca viu ela na frente. E quantas vezes aqui em Rio do Sul, mesmo às vezes até em Laurentino,
Na festa do queijo, quando a gente participava lá, uma vez eu estava passando numa feira lá, o cara me parou e começou a conversar comigo e tal. Eu disse, mas cara, de onde que eu conheço esse cara? Que ele me conhece, né? Ele disse, cara, desculpa, mas não tô lembrado de ti. Não, cara, eu te acompanho no Facebook lá, a gente é amigo lá, mas eu te acompanho por ali, Instagram, coisas desse tipo. É impressionante. Marca. Tu não sabe o quanto as pessoas tu acaba impactando, né? Tu não Aí sabe. as pessoas se sentem íntimas, né? Então, assim, quando tu compartilha tuas stories, né? Nos stories, Sim. quando tu compartilha o teu trabalho, então, como tu tem uma linha muito boa de comunicação, as pessoas assistem e acham que estão conversando contigo na cabeça, né? E aí acaba criando uma intimidade. Verdade. Eu sei o que o Claudemir faz, o que ele fez hoje, o que ele vai fazer amanhã. Então, quando ele vai conversar contigo, é como se ele tivesse te acompanhado. meu dia a dia. Tá no teu dia a dia. Acontece como a gente acompanha outras pessoas também. Eu aprendi, vocês trabalham com comunicação, vão saber melhor do que isso, mas eu vejo muitos dos meus amigos dentro das redes sociais que trabalham com estética e outras áreas também, eles falam para grupos. Aí, pessoal, bom dia, turma, né? Tudo bem, gente, né? Mas na câmera você está falando com uma pessoa, é uma pessoa assistindo, então fala direto, né? Fala, você, tudo bem, como é que você está? Então, detalhes, né? Mas acaba sendo mais pessoal do que falar para um grupo, né? Nas lives, né, quando a gente assiste uma live, geralmente o pessoal fala como se estivesse falando para uma multidão. Às vezes tem 3 pessoas assistindo quando a live no início dela. Então, detalhezinhos, né, da comunicação. Eu não tenho formação nenhuma em comunicação. Apenas aquilo que a gente vai pensando no YouTube, Instagram, acompanhando quem sabe, quem ensina. E voltando um pouco mais à história do Claudemir, de onde o Claudemir veio, como é que chegou até onde está hoje, sempre trabalhou por conta própria, sempre foi empreendedor, não? Já teve outros empregos? De onde é que veio o Claudemir? O que ele estudou? O que não estudou? Enfim, Vamos lá. A trajetória, essa jornada toda aí para chegar até aqui. A minha família, meus pais eram produtores rurais, né? E foram morar no Paraná. Então, eu tive o meu irmão mais velho, na verdade, nasceu aqui em Santa Catarina. Eles foram para lá, moraram em algumas cidades no Paraná. Eu nasci em Cascavel, uma cidade grande lá. Mas eu vim de lá para cá bem pequeno, 6 meses, menos de um ano. E o meu pai começou a trabalhar em oficina lá, reparação de automóveis, né? Chapeação e pintura, que é o que a gente conhece aqui na região, outros lugares conhecem por funilaria. Vindo para cá, o pai trabalhou um bom tempo, não sei se vocês vão lembrar talvez ou não, da oficina Nilo Nascimento, que era uma oficina bem grande que tinha em Laurentino um tempo atrás. Então, trabalhou ali uns 5, 6 anos, eu não sei bem certo, mas lembrando assim, pela minha idade, quando eu tinha 6 anos, o pai abriu uma oficina para ele, então, de chapeação e pintura. E ali foi crescendo, meus irmãos trabalhando. E você trabalhou com ele? Eu não cheguei a trabalhar com o pai, eu tenho uma diferença bem grande para os meus irmãos, que nós somos em 5 irmãos, né? Eu tenho 10 anos pro mais novo depois de mim. Então, o Valdecir faleceu, que era o mais velho, aí ele faleceu com 50 anos, faz uns 3 anos agora que ele faleceu, aí tem o Ivair, o Jair e o Dalmir. Então, eles estão na faixa dos 50, eu estou ainda com 39 anos. Mas me criei dentro da oficina, tanto nessa com o pai, daí o pai depois acabou separando da minha mãe, mas meus irmãos continuaram com a oficina, de uma maneira do que era antigamente, era bem mais sofrido, né? Até na página, não sei se a gente vai conseguir abrir ou não, mas enfim, se abrir a página do Facebook, aí na foto de capa tem a nossa primeira oficina, que era um ranchão velho ali e tal, e eu comecei naquela ali, no início a gente aquela começar, vai lá, faz uma brincadeira, eles vão ensinando aos pouquinhos, eu tinha 11 anos de idade quando eu poli o meu primeiro carro, eu lembro até hoje. O carro era um Passat, não sei o ano dele, mas era um Passat do seu José Mafazoli, lá de Laurentino. Eu lembro até do dono do carro. Assim, olha. Mas era polir a mão, né? Então, assim, era outro... Aqui eles estão na página, é isso? Isso. Não, tô com eu acho que eu troquei. Eu acho que eu troquei. Puxa, esqueci. Não, mas aqui é o meu Facebook mesmo, né? Tá. Essa seria a página. A página é Chapeação Leite e Leite Autodetalhamento. Vai aparecer. Esse é o Facebook. Esse aí. Mas eu também não sei se eu não acabei trocando lá, porque mas deve estar assim. Isso. Ó, 147. Isso aí, eu tava mostrando o teu ali, ó. Já tá no sangue. Esses carros... 2 ainda. Esses carros, na época, eram todos nossos. Era um carro... Esses 2 Fiat 147, eles têm o símbolo do Pamplona nas laterais, vocês lembram? Lembra do Pamplona, quando tinha um símbolo vermelho e tal? Sim. Aí, eles eram carros que... Na época, os carros não tinham tratamento. 2 anos de uso tinham esses carros na época.
Então, assim, eles não tinham o tratamento que as latarias têm hoje. Então, assim, enferrujava muito rápido. Esses aqui, eu acho que até andaram tendo colisão, alguma coisa dentro do pátio ali mesmo, coisa assim. Mas a oficina era isso aí, era esse ranchinho Laurentino aí. também. No mesmo lugar. Onde é essa aqui agora, que não vai aparecer, mas depois talvez em outras fotos, onde é a oficina atual, essa é atrás dessa oficina que a gente tinha. E minha casa hoje seria mais ou menos do lado aqui, onde tem o Que legal. buraco ali, foi feito um aterro e tal, né? E, enfim, assim, sempre trabalhei na oficina, nunca trabalhei Mas em outro lugar. Oficina é chapeação, não Chapeação. oficina motor, mecânico não, né? Chapeação. Dentro a razão social é mecânica e chapeação laurentinense. Nem é leite, é mecânica e chapeação laurentinense. Mas todo mundo conhecia pelo chapeação leite, aí ficou o nome da chapeação. E quando, há uns 6 anos atrás, quando eu migrei para ficar só na estética mesmo, então eu optei por desvincular o nome chapeação. Então eu criei na época Leite Art Polish. Nome fictício ali pelo seguinte: as pessoas que associam muito a chapeação a carro batido. Sim. Né? O carro já foi repintado, já foi batido. Então, assim, eu quis desassociar um pouquinho disso, voltar mais assim, para o lado estético. Então, é uma empresa só. A gente não tem... todos ganham o mesmo valor. Não vou ganhar mais porque trabalhei mais, nem vou ganhar menos porque vou trabalhar menos dentro da estética ou dentro da chapeação. Eu ajudo lá, eles me ajudam aqui. Não tem essa separação assim da empresa em si. Mas como ramo ali dentro, então na estética fico eu e meu sobrinho que me ajuda ali também. E daí meus irmãos ficam mais na parte de chapeação e pintura. Legal. E tu falou que faz 6 anos, né, que tu criou o Leite Art Polish. Daí eu acabei porque assim... eu, para falar inglês, eu já enrolo pro português, já tenho essa dificuldade, imagina no inglês. Né? Então eu acabei optando por trazer mais pro nacional, né, para trazer pro português. Então optei por leite autodetalhamento. Eu não queria tirar o leite, né? Não fecha muito com o carro falar, né? Mas é a tradição da família. A oficina já tem já cerca de 30 e poucos anos, né? Faz 28 que eu trabalho com polimento. Então, mudar agora para um nome totalmente diferente não ia ser legal, assim, na minha opinião, né? Então, preferi, como a gente já tem uma clientela, já tem a base feita, não teria necessidade de mudar. E o que te fez ir pro autodetalhamento, assim, tipo, viu alguma coisa fora daqui, porque Cara, eu tentei sair. Não, eu tentei sair. Não tentei sair do detalhamento. Na época não tinha essa... Eu nem sabia que eu era um detailer. Fui descobrir quando a internet bombou, né? Eu sabia que eu fazia um serviço um pouco mais detalhado do que os outros. Mas não chegava na nossa região. Essa forma de entender... Na verdade, começou ali por 2010, 2012, que começou no Brasil o nome detailer, né? Que seria o detalhador. Mas antes disso era polidor, tanto que a gente brinca muito, acho que todo ramo tem, o raiz e o Nutella. Eu tô nos dois, né? Eu comecei no raiz, tô no Nutella e não tem problema nenhum com isso. Me dou muito bem com todas as áreas. Lido bem com isso. Eu peguei as fases mais difíceis do polimento e hoje numa fase muito boa, que hoje está muito bom trabalhar com detalhamento automotivo. É muita opção de maquinário, de ferramenta, de material bom produto, trabalhar. né? Produtos, nossa, fantástico. Eu trabalho com linhas de produtos ali que é surreal. Mas daí tu viu isso em São Paulo, no Brasil, fora do Brasil, vídeos na internet. Isso. Aí, vou mudar um pouco de ramo, mas não vou sair do ramo. Na verdade, que eu tentei sair, que eu digo o seguinte, assim, a parte de pintura não me atrai tanto. Tá. Eu gosto de trabalhar eu sempre ajudei na parte de preparação e fazia tanto a preparação, mas nunca fiz a parte de aplicação de pintar, nunca foi minha área. Como a gente sempre teve bastante serviço, sempre foi dessa forma e prezava pela qualidade, então assim meio que monopolizava. Um fazia uma área, outro fazia outra. Então a minha área ficou tanto no início como daí ao final, que era o polimento dos carros que vinham para repintura, mas também dos que vinham só para polimento. Mas vinha menos. Assim, não tinha a quantidade, a demanda que tem hoje para polimento. Claro que não era apresentado da maneira como é hoje. Era outra pegada. Então, assim que eu disse que eu tentei sair. Eu tentei fazer curso de CNC, fiz o curso e tal, mas nunca saí para trabalhar. Estava em alta trabalhando nessas máquinas na época. Programador de CNC, né? Uma vez eu fiz um curso também de silkscreen, fazer aquelas estampas de camisa, né, e tal. Também fiz aquilo, mas não... Meus irmãos também até
pela questão de saúde, porque, querendo ou não, mexe com muita química. Então, eles também tentaram colocar outros ramos junto, mas, né, até migrar para outro ramo, mas, não, cara, era o que... para estar ali, né? Então, tá no sangue. E assim... eu falei para vocês no início, assim, eu tenho uma parte espiritual, religiosa, eu sou católico, e não vou dizer católico praticante, porque ou é católico ou não é, a gente brinca, né? Mas eu sou católico e sempre que eu tinha uma vontade, assim, meu Deus, aponta um caminho, voltava para isso. Às vezes, assim, tava difícil de resolver uma questão. Quando começou a vir os carros pretos para cá, gente, vocês não fazem ideia do o que é polir um carro preto com material antigo. Não tem, assim, hoje, com a técnica que a gente tem, colocar uma furadeira na minha mão com uma massa de polir antiga e uma lata de cera antiga, eu vou conseguir polir a mesma coisa. Mas para deixar um serviço de excelência, é outra pegada. Mas você teve que estudar muito para isso. Aí que foi. Então, assim, nisso vinha assim... Quando não tinha mais saída, daqui a pouco uma loja de tinta trazia um material, uma tecnologia nova aqui para Rio do Sul, e ia participar daquele workshop, um encontro assim, começava a usar aquele produto e resolvia aquela situação. Aquilo que tu já não aguentava mais, eu resolvia. Então foi tal. E daí, em 2015, 2016, eu coordenei a renovação carismática católica daqui da Diocese. E chegou no final, são 2 anos, né? No final de 2016, quando eu estava já encerrando minha coordenação, eu estava, assim, até para distrair um pouquinho, fui ver alguma coisa no YouTube. Eu tinha procurado uns meses antes, não achava nada sobre polimento. Eu estava já naquela de eu vou lançar um canal para ensinar alguma coisa. Lá em 2016 já. Isso, o pessoal estava começando a fazer vídeos, assim, né? Então, eu acompanhava talvez conheçam, quem é da área, o Michael Oliveira. Ele é de Florianópolis. Eu acompanhava muito o canal dele sobre fazer vídeo. Fantástico, eu aprendi muita coisa com ele. A parte de comunicação, edição, foi 90% com ele. Então, eu pensei, eu vou começar a fazer como ele começou também. Ele disse que ele começou com uma TechPix, né? E aí, nesse meio termo, tal, ali, em 2015, só que eu tinha procurado mais para o início do ano. Não tinha achado, foi em 2015 que eu não tinha achado. Mas em 2015, para metade do ano para frente, foi acontecer um encontro nacional de detalhamento online. Começaram a sair os encontros online. E foi aonde que aí, em 2016, é que fui ver esses encontros. Um ano depois, eu fui assistir as aulas e tal. Disse, aí tem coisa nova acontecendo. E de 2016 até 2017, ali entre agosto, talvez nem... Não, além de agosto, acho que talvez era outubro, por volta de outubro, até março, por exemplo, eu já tinha dado um boom muito grande da estética para mim e dentro do YouTube, porque cresceu muito. Assim. Esse evento, que era o CNDA, era Congresso Nacional de Detalhamento Automotivo, foi realizado pelo André Pessoa, ele é do Espírito Santo. Depois eu vim conhecer ele pessoalmente também, Legal. Cara fantástico também. E ele abriu um caminho enorme. Teve outros também que paralelamente foram, mas com esse evento ele abriu um caminho enorme. E aí foram os grupos de Facebook, o próprio YouTube, Instagram, mais recente, mas o Facebook ajudou muito nessa questão de conhecer coisas novas, de conseguir trazer uma visão diferente do trabalho. Legal. E o detalhamento, ele aumentou muito no Brasil, né? Nesses últimos anos, assim. Ele vem dos Estados Unidos, porque eu sei que a gama de produtos, as mais tops, são dos Estados Unidos, né? Mas aí tem vertentes que dizem que sim, que não. Eu sei que já tem produto nacional muito bom. Tem, fantástico. Né? Tem produtos muito bons nacionais. Mas de onde que veio essa vertente do detalhamento? Fora do Brasil, as coisas acontecem sempre um pouquinho mais rápidas. Nos Estados Unidos muito forte, na Europa muito forte também. Mas não deixando de lado o mercado asiático, porque no Japão também tem muitas marcas fantásticas. E hoje, por exemplo, os produtos que eu uso, que são da Gion, é uma empresa sul-coreana. E assim, cara, eu não vou nem descrever assim, tem que... Bom, ver o carro do Rafa lá é fantástico, assim, não só o produto em si, mas a própria duração, a qualidade, a beleza que ele proporciona, a facilidade de aplicação, ele faz com que o profissional trabalhe tranquilo. Então, e te dá muitas possibilidades. Então, isso nesse produto. Mas, assim, em linhas gerais, assim, tem, por exemplo, uma marca muito conhecida que eu trabalhei um tempo atrás, era a Meguiar's. Ela é de 1900 e
Guaraná de rolha, lá do... Nossa. A história, quando eu fui no workshop, cara, com o rapaz que estava dando curso, ele disse assim que os carros iniciais tinham muitos detalhes em madeira. Então eles começaram com produtos que eram aplicados em madeira nas casas para aplicar em carro. Então, daí foram fazendo, daí começou a vir então os carros com peças de metal e tal, pintadas. E aí foi se desenvolvendo produtos nessas áreas também. Legal. A gente tem uma vantagem no Brasil que o brasileiro é apaixonado por carro, né? Então, eu fui mecânico, né? Meu pai, desde o início, meu pai era mecânico Fiat, por isso que eu tenho um Fiat também. Então, trabalhei alguns anos, até, sei lá, quase 18 anos, dos 12 aos 18, mais ou menos, dentro da oficina. E o que eu conheço de detalhamento é a cera Grand Prix, né? Aquela rosa. Então, acho que todo mundo conhece que é a cera. Mas isso é uma vantagem muito grande e isso continua, né? Continua, só que eu acho que continua, mas não num nível muito grande, porque eu vejo que os jovens, sei lá, a nova geração que vem agora, elas não querem ter muito carro, né? Não sei se isso tu já sente ou tu não sente, tu percebe isso. Tem alguns que sim, alguns que não. Porque eu lembro que na minha época, eu quero fazer 18 anos para tirar a carteira, porque eu já dirigia desde os 11 anos, no sítio, com Fiat 147 e outros carros. E eu, só para dar a resinha do carro na oficina do meu pai, assim, já era o máximo, sabe? Não, deixa que eu manobro o carro para ti, pai. Deixa que eu manobro o carro, sabe? Ou deixa que eu lavo o carro no final de semana para dar aquela voltinha na quadra. Então, era todo final de semana lavando o carro, limpando o motor, limpando o painel e tudo mais, só para dar aquela voltinha e tal. Chamava um amigo, ficava ali conversando, tomava um refri e tal, lavava o carro. Eu não vejo isso mais hoje. Eu não vejo nem as pessoas na calçada hoje conversando, né? Então, mudou, com essas novas gerações, mudou um pouco isso. Só que, claro, tem um público gigantesco aí no Brasil, né? Tem um público gigantesco e... Não sei como é que tu vê isso, se isso é real. O teu público é, sei lá, 35 para cima, teus clientes, a maioria dos teus clientes, como é que funciona isso? Para mim, os clientes eles estão nessa faixa etária. Tem abaixo disso, mas entra outros fatores. Como o detalhamento, existem nichos diferentes de detalhamento. Tem o pessoal da estética do dia a dia, pessoal de lavação. Aqui a gente conhece mais por lavações, mas que em outros locais eles colocam como estética automotiva. Tanto que eu não coloquei leite estética automotiva por isso, porque ficou já um pouco... Banalizado? E então, existem nichos diferentes. Então, no meu nicho, já são pessoas que buscam algo a mais, que gostam do carro mesmo. O cliente vem lá... carro. Eu já percebo na conversa, porque o principal o serviço é personalizado, eu vou customizar conforme o cliente quer. Então, eu vou conversar com ele para ver como ele cuida do carro. Ouve o cliente primeiro. Exato. Não vou oferecer para ele o trabalho mais elevado, de um nível mais de sofisticação, se ele é o cliente que usa o carro para trabalho no dia a dia, ou se não cuido, meu carro é de uso... eu quero só dar aquela polida. Quando ele fala polida, eu já sei que não é um cliente que ele quer um detalhamento. Né? Mas tem também, eu sempre mostro o leque para ele, tem esse serviço tal que a gente pode estar realizando, que muitas vezes ele nem sabe que tem outro. Né? Sim. Quando foi a fase de transição, foi complicadíssimo, porque é complicado assim, no ponto que eu tinha que dedicar mais tempo explicando para o cliente o que eu faço do que passar valor. Porque se eu chegasse no cliente, já vou voltar ali à idade, mas se o cliente chegasse para mim há 5, 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, ali, quando eu comecei a migrar para o detail, e chegasse, ele disse, eu quero polir meu carro quanto eu já passasse o valor final, cara, ninguém ia fazer. Ninguém ia fazer. Tanto que quando eu fui fazer especialização para fazer aplicação de couro cerâmico, até minha família ficou assim, mas será que aqui vai dar? Será que vai ter giro? Porque é cidade pequena, será que vale a pena? Aquela coisa. Né? Eu já fiz pensando em motos, até porque moto é menor, então faz detalhamento, fica um pouquinho mais em conta. Né? Mas deu certo. Na questão da idade, os mais jovens, eles ou vão despertar esse interesse pelo carro com o tempo, quando tiver o próprio carro, porque quando é o carro do pai só vai andar, né? Porque o próprio pai já não lava mais o carro. E aí ele já está delegando isso para um lava-jato, né? Um lava-rápido. E faz com que o filho também não se invoque em lavar carro. E aí talvez ele vai despertar isso no dia a dia dele, né? De alguma forma, mas há essa tendência.
Aqueles que já são mais fissurados em carros desde pequeno, e é um público ainda grande, esse público ele vai sempre gostar de carro. Não, é difícil alguém, eu gostava, mas hoje... Tem daquele que antes de casar sempre deu talento no carro, né? Por exemplo, eu sempre tive moto antes de casar. Tinha os carros da empresa nossa, que a gente negociava alguns carros também, né? Então, às vezes eu saía com um carro desse ali, eu pegava um carro do meu irmão emprestado e tal. Mas passava o domingo de manhã inteiro só lavando a moto, né? Quando era um carro, às vezes já começava no sábado. Isso para dar uma, né? Como diz, dar aquela volta, dar uma banda, né? Isso. Então, quem gosta vai sempre gostar. E uma coisa que até o meu professor, o Marlon Desores, que foi com quem eu fiz a especialização para aplicação de cerâmicos, ele diz assim, ó, o carro ele pode ser movido a diesel, a gasolina, a álcool, pode ser elétrico, ele pode voar, ele pode... enfim, ele sempre vai sujar. Então, por mais que às vezes a pessoa não queira um polimento, mas uma lavação detalhada... quem não gosta de entrar num carro limpo, né? Um carro que está bem apresentado. Parece novo, né? Até para quem trabalha no dia a dia com o carro, tem muitos clientes que são vendedores externos e tal, e eles fazem nos carros deles trabalhos bem tops até, para chegar no cliente com o carro bem apresentável. Claro. Porque é o que ele está comunicando, né? Está comunicando uma boa apresentação, Exato. né? Eu vejo muito... Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou percepção minha, mas eu vejo que o detalhamento surgiu muito em países que têm paixão por carro, que tiveram algum momento de tuning na história e que agora tem um movimento drift muito presente, que são carros mais potentes, carros mais ousados, e aí onde conecta com a galera mais jovem, né? Então, galera mais jovem... é fissurada por drift, acaba sendo fissurada por carro e acaba sendo fissurada por motor. E aí acaba indo para a questão... Talvez eu não quero ter um carro popular para o meu dia a dia, que eu posso me virar para o Uber, com Uber, né? Ou outro carro, táxi, enfim. Mas eu vou querer ter um super luxo. Vou ter um carro... Eu quero um carro que acelera, mas eu quero um carro com super design, eu quero um carro com tecnologia embarcada. E aí onde chega o detalhamento. Porque eu quero ter um carro lindo. Exato. Não vai ser o dia a dia, mas é o carro lindo. Exato. Isso eu tenho percebido também. E de fato acontece. Se a gente voltar um pouco no tempo, o Brasil mesmo, ele tinha... Era o carro mais top que tinha era o Corolla. Vamos colocar assim, né? Uns anos atrás aí. Nossa, quem tinha um Corolla, meu Deus, né? Vamos voltar ainda um pouco mais, né? Vamos voltar que na época que tinha um Monza. Dono de Corolla. Aí, qual a idade? O pessoal brinca que quando tem muito Corolla é bingo, né? Não, brincadeira, tem muitos clientes bem jovens e que tem Corolla também, que gostam, porque é um carro super confortável. E os mais novos mesmo, o design tá muito lindo. E motor também, né? A qualidade dele é inquestionável. Mas assim, voltando até mais tempo atrás, quando era mais comum os populares. Eu brinco que hoje na estética, até semana passada eu fiz um popular, mas às vezes passa 6 meses sem aparecer um popular lá. Mas uma época atrás era só isso, polia Corsa, Gol, Uno, Palio na época também, né? Eram os carros que tinham, colocar aí entre 95 até 2005, 2010. O Brasil eram carros populares. Então o que o pessoal fazia? O pessoal tunava, né? Mexia para-choque, roda, né? Rebaixar ainda hoje em dia é comum, mas fazia toda essa parte de mexer no carro porque para diferenciar. Hoje os designs já estão muito... Não vai pegar um carro hoje, uma BM como a do Rafael, vai mexer alguns até trocam alguns kits e tal, mas é raro. A maioria vai mexer alguma coisinha na potência dela, em chip, alguma coisa, né? Escape, pintar pinças, coisas assim, detalhes, né? E entra aí o detalhamento, manter o carro de uma maneira que facilite ele. Porque o que eu digo para o cliente também, que eu sempre explico da parte do detalhamento, que não é só questão de proteção do carro, mas a facilidade de tu cuidar do carro, que ele está protegido, que ele foi feito um detalhamento. Ele está limpo de sujeiras impregnadas, então você vai passar um pano, seca mais rápido, a sujeira solta mais fácil, né?
no instante tu limpa um carro desse, é muito mais fácil, né? Então... Conserva muito mais, muito mais tempo. Sem dúvida, sem dúvida. A tecnologia também de verniz mudou bastante, comparado com épocas anteriores, né? A própria lataria mudou bastante. Mas a parte do tuning, ele foi uma época e eu lembro que tinha uns clientes meus que pegavam os Opalas, os Ômegas ali, faziam toda uma mudança nos carros e tal. Hoje já não se faz mais tanto isso. Hoje caiu muito o tuning, né? Hoje o pessoal preza pela originalidade. A maior dificuldade hoje no detail, não é uma dificuldade, é a maior responsabilidade. É fazer com que aquela peça, aqueles detalhes daquele carro tenham uma longevidade maior para manter a originalidade. Ninguém quer ter um carro repintado. Nossa, os clientes ficam doidos quando acontece de bater, ou tá no estacionamento, alguém vem dar uma ré, encosta aqui, rala ali, rala lá. Então, coisas pequenas. E para ele parece que foi uma facada nele. Então, quer manter o carro original, né? Nessa época do tuning, não. Que se arrancava para-choque, já mudava tudo. Mudava muito, né? Bastante. Mudava muito. Mas eu vejo que é uma vertente, né? O tuning, depois agora... E o que realmente está conectando com os jovens é essa questão do drift, onde ele ganha a liberdade... Mas aí é onde ele quer ter um super carro. Ele quer ter um carro de luxo, um carro já com design massa e quer manter ele. E aí vem aquelas... Eu realmente não sei muito, mas é umas plastificações que também faz no carro, né? Para cuidar, é extremo. É o cuidado extremo, mas por isso eu entendo que é para manter a originalidade do carro, né? Hoje o PPF é a melhor tecnologia de proteção, porque ele é um filme bem espesso. Então vamos falar assim, é um filme, né? PPF, né? É filme de proteção de pintura. Ele tem uma capacidade anti-risco muito grande, né? Protege legal. Ele tem os seus prós e contras, como toda a parte estética tem, desde a cera até o PPF, todos eles têm os seus prós e contras. No PPF, ele é muito legal porque, principalmente para detalhes, onde bota muito a mão, para-choque, capô, onde risca ali, pegar pedrinha, farol, black piano. Os carros têm aqueles black piano na coluna ali. Fazer um carro inteiro, ele tem um custo elevado, ainda está elevado, mas é o futuro, o PPF é o futuro aí para eu lá, talvez a gente entre nesse ponto depois, mas eu foco em nicho, né? O PPF, película não é um nicho para mim, não é um nicho que me chama muita atenção. Eu penso assim que ele, para fazer um carro inteiro, a pessoa tem que se dedicar mais para aquilo. Ela tem que se especializar naquilo. Aqui em Rio do Sul tem gente que faz, né? Conheço uns 2 amigos meus que fazem. E eles se dedicam bastante nesse ponto. Fazem também outra parte de detalhamento, mas dedicam bastante nesse ponto. Pelo fato de que, assim, quando dedica num ponto, tu vai tendo uma especialidade. Todos os imprevistos que acontecem vai fazendo com que... vai eliminando a chance de erro, né? Então, e o PPF é uma película que ele... muito boa de proteção, mas muito cara. Um erro de um aplicador pode custar caro para ele, né? Não para o cliente, porque ele vai repor e tal, mas para ele em si é um custo alto. Com certeza. Então, dentro do detalhamento, a gente também tem nichos. Bastante. Porque o detalhamento já é um nicho, né? Então, sim, agora a gente tem mais uns nichos dentro do detalhamento. Que a gente considera dentro da estética, no caso. Por exemplo, assim, polimento de vidros. Eu sei fazer? Até sei. Consigo realizar o processo para tirar riscos, né? Eu trabalho tirando manchas em vidros, bem comum fazer isso. Tem até os materiais para tirar risco também, mas eu prefiro chamar... Eu vou falar o nome dele aqui, o Joel, aqui de Rio do Sul, que o cara é fantástico. Ele vem lá, ele é especialista nisso, ele só faz isso. Então, assim, a qualidade do trabalho dele, eu teria que fazer muito para chegar no que ele tá, né? E ele foi meio que autodidata, né? Ele buscando a desenvolver. Eu tive muito disso também, assim, quando eu fiz a especialização para aplicação de codes, porque eu nunca tinha feito um curso. Dizer assim, fiz um curso de estética automotiva e tal. Nunca tinha feito. Daí, em 2017 eu consegui fazer um. E foi até curioso que na época eu fiz online e hoje falar em curso online é normal, né? Curso online. Mas na época não era tão normal assim, não. Acho que foi um dos primeiros cursos que eu ouvi falar, principalmente numa área prática. E o curso que eu fiz não era um curso barato não. Ele era mais caro do que pagar um presencial e em poucas horas de curso. Só que daí o suporte era muito bom, além do curso, né? Então, assim, foi fantástico. Mas eu fiz aquele curso
com o Marlon Desorzi, que é um detailer de Curitiba, que é bem renomado no Brasil. E ele... eu fiz o curso para ver, bom, eu tô no caminho ou não tô? Porque tudo aquilo que eu tinha desenvolvido na experiência, né? Se tá certo, não tá, tô fazendo certo, tô usando o produto certo em tal lugar. 90% estava no caminho, sabe? Tudo, assim, alinhou vários detalhes, né? Vamos supor, alguma coisinha, algum detalhezinho aqui. No processo geral, ele alinhou vários detalhes que me ajudaram. E deu mais o plus de chegar num nível de excelência que o Marlon ele trabalha só com supercarros. Então assim, ele não pega assim, não vê ele fazendo, o Marlon pegou um carro popular para fazer. Não vi. Assim, não vou nem citar os carros que ele faz, assim, Ferrari é de rodo, assim, né? Então assim, ele é um carro que chama muita atenção por isso. E muito simples, um cara que atende todo mundo muito bem. E conquistou, assim, né, pelo modo dele de apresentar o curso dele e tal. E foi uma experiência fantástica. Então, assim, mas aí, então, eu foquei no nicho do detalhamento polimento, higienização interna, motor e tal. Enquanto, vamos supor, a parte interna eu faço, toda a higienização detalhada em si, o tratamento, mas pintura de couro. Eu prefiro indicar alguém que faça, que trabalhe só com isso. E eu falo isso também para amigos, porque tem muitas pessoas que me seguem. Eles começam a acompanhar, a gente começa a trocar mensagem e tal. E eles dizem, cara, eu tô pensando em fazer tal curso, tal coisa. Eu disse, cara, tu tem demanda para isso? Porque, assim, é interessante, para conhecer, para saber como é o processo. Mas, assim, se tu vais querer trabalhar com isso, pensa nas seguintes coisas. Porque como a gente trabalha com pintura automotiva, a gente sabe, acertar uma cor é bandido demais. O couro, ele tá desgastado. Se vai pintar todo o interior, show de bola, vai personalizar, vai mudar de cor, vai fazer, ou vai pintar todos eles. Agora, quando tá iniciando, tu vai, na maioria das vezes, pegar retoque. E para acertar a cor aí a pessoa tem que ter paciência. Então, assim, é bom, mas tem que dedicar em cima daquilo ali. O cara se especializa em cima disso e aí fechou, né? Aí é o canal. E o bacana é que tu faz várias parcerias estratégicas, querendo ou não, que esses teus brother que vão lá e cada um tem seu nicho, né? É claro que tu comissiona eles, tu paga eles, depois tu ganha com eles também e tudo mais. Mas isso é interessante porque tu consegue entregar o melhor de cada área, né? Então, o melhor do couro, o melhor do vidro, o melhor do polimento, o melhor da limpeza. Então, o cara sai super satisfeito, né? A ideia é essa, assim, naquilo que eu domino e tenho expertise naquela área, eu faço. Se eu não tenho, eu prefiro indicar. E tu vem como tu vem falando, tu vem sempre se especializando, né? Pô, será que eu tô fazendo certo? Então, né? Vamos estudar, né? Vamos olhar, vamos ver. Sempre nunca parar de aprender, né? Sempre tu vem aprendendo. Cara, química. A gente dava química no colégio, né? Eu não fiz ensino superior, fiz ensino médio. Né? Mas eu sempre fui um bom aluno, não era da turma do fundo, eu tava mais na frente ali. Mas assim, a gente não vai lembrar do que estudou lá de base, ácido e tal. Lembra, mas... Tabela periódica. Tudo isso, na prática, ela muda um pouquinho. E no dia a dia hoje, tanto a física como a química, pois na física também a gente usa bastante. Os verniz são diferentes. Dentro de uma mesma montadora, mesma empresa, vamos supor a própria Toyota, que a gente estava falando, Corolla, ou mesmo uma Volkswagen, vernizes diferentes dentro de cada linha de carro. Lança um carro novo, vem com verniz diferente, vem com detalhe diferente. Então... aí a gente entra tem as ferramentas diferentes, com máquinas diferentes, com boinas diferentes, com compostos diferentes. Cada um desses elementos vai alterar o resultado. Tu tem que estudar o carro antes, então. Pintura. Isso que é o interessante das redes sociais. Muita troca de informação. Eu, por exemplo, nunca cheguei a fazer uma Ferrari, né? Que nossa região não tem. Né? Eu nunca cheguei. Mas eu tenho uma noção muito boa do que é o verniz de uma Ferrari só pela comparação com amigos que fizeram. Então, os meus amigos, o carro é assim assado, tal, tem tal coisa. Muitos pedem pra gente também, como a gente trabalha com repintura, então a gente tem um acesso grande de rotatividade de carros, como funciona cada verniz, como se comporta uma repintura, por que às vezes vai polir um carro e não dá certo. Porque tem não comparar assim a quem tem um curso superior, mas é uma certa ciência ali dentro daquilo. Tem que ter um conhecimento dentro daquela área ali. E muitas vezes muitas pessoas se batem no início, quando vai iniciar um processo.
de polimento, ou coisa assim, porque pensa que é tudo igual, todo carro tem verniz. Sim, é a mesma cera para todo mundo e vai Exato, embora, né? Não é bem assim, né? Um tempo atrás, o ano passado, acho que foi, eu estava conversando com um amigo meu e ele estava fazendo um carro, e até fiz essa semana, eu entreguei hoje de manhã, foi uma Hilux. Ele estava polindo uma Hilux e fez a gente chama de 50% ali, que faz um meio a meio, né? Então a parte polida assim. E a diferença é absurda, porque a branca, né? Elas são carros que ela apresenta uma diferença muito grande. Mas por quê? Porque ela não tem verniz. É um carro que a pintura dela é pigmentada. E ele no vídeo dele ele comentava, cara, esse verniz aqui, olha a diferença que está dando, esse verniz, a diferença está dando. Daí eu disse, cara, beleza. Daí eu não sabia se ele sabia ou não que era sem verniz. Aí eu conversei com ele, daí ele disse, não, cara, eu vi na tabela lá que é verniz macio. Eu disse, não, não é, pode por mim aí que é PU, não é, que é a tinta sem verniz. Aí ele foi se informar e de fato ele viu que é. Porque como a gente trabalha com muita repintura nessas caminhonetes também, a gente percebe, né? Porque quando faz o lixamento, tu percebe os níveis de cada uma das camadas, do primer, da tinta e se tem verniz ou não. Então é muito comum, assim, muito comum de pessoas que já estão no ramo, às vezes não se atentam a detalhes, né? Eu também, muitas coisas assim que às vezes eu estou fazendo, daqui a pouco eu paro para pensar, cara, por que eu estou fazendo dessa forma isso aqui? Aí tu começa a pensar o processo, não só executar, né? Porque cada carro tem uma... Não, e isso todo mundo deveria fazer no seu dia a dia, né? Mesmo... Pensar, né? N trabalhos, né? Pô, será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que isso é a melhor prática de mercado? Né? Não simplesmente só fazer. É, né? Verdade. Falando um pouco mais agora da tua parte de comunicação, que eu acho fantástica, né? Que bom. Não só eu, acho que bastante gente, mas tu tá em Laurentino, que é uma cidade do interior do Alto Vale, vamos falar assim, que o Alto Vale já é o interior, né? E, poxa, a estética automotiva em Laurentino, será que vai ter demanda? Você mesmo falou isso lá no começo, pô, será que vai dar certo? Próprios familiares te falaram, né? Pô, será que vai estudar isso agora? Aqui não vai ter demanda. Acredito que toda essa parte que tu faz de vídeos, de comunicação, teu YouTube, teu Instagram, isso atrai muitos clientes, né? Percebe isso, eles chegam lá, te vi no Instagram, né? É esse o motivo também que eles vão lá falar contigo? Eu creio que sim. Claro que a gente já tinha uma gama de clientes fixa. Para mim não foi difícil migrar para estética, porque assim, eu tinha um amparo da chapeação do lado. Se eu tivesse sem serviço na estética, eu ia para chapeação, sempre tem serviço ali. Então, quando eu migrei para estética, eu já migrei fazendo os videozinhos aquele antes e depois. Certo. Limpei o vidro do carro, olha a diferença, manchado, não tá, explicava pro cliente. Aí o cara vai lavar o carro dele e ele percebe, poxa vida, meu carro tá desse jeito. Daí então ele vem procurar o serviço. Farol de carro. Os carros não tem mais farol de vidro, agora talvez eu confundi se é polietileno ou propileno, alguma coisa assim, mas acho que é polietileno. Enfim, o nome técnico, mas é plástico, é acrílico. Vidro era o 147, que era o CBE lá, o Arteb, aqueles lá eram de vidro. Exato. E aí eles amarelam, eles craquelam, eles ficam feios com o tempo. Então a gente faz um polimento. Era batata. Eu fazia o vídeo de um carro que eu acabei de fazer o processo, postava. Naquela semana ou semana seguinte eu já tinha mais 2, 3 carros marcados para fazer o mesmo serviço. No polimento não era diferente, porque hoje o fantástico das redes sociais é que com um celular tu consegue mostrar aquilo que eu consigo mostrar o que meus olhos estão vendo. Nas câmeras antigas não, porque não tinha qualidade. Uma vez eu fiz um carro, era um ponto vermelho e o cachorro tinha arranhado na frente do carro todo assim. A diferença foi gritante, saiu 100%. Mas a câmera que eu estava usando era tão ruim que não mostrava aquilo. Mas eu tentei fazer o vídeo mesmo assim, um ângulo. Mas assim, era absurda a diferença. Hoje não, hoje a câmera chega às vezes até a corrigir alguns defeitos. Eu tenho que ficar buscando para ela mostrar bem o defeito, porque ela corrige, ela tenta deixar liso, né? Então eu tenho que trabalhar no modo Pro ali do celular para ele focar bem legal. Mas consegue mostrar, então eu consigo focar naquilo ali para o cliente enxergar que é isso aqui que eu estou trabalhando, não estou trabalhando só a beleza do carro todo. Anos atrás eu fazia um polimento num carro inteiro, às vezes nem um dia. Hoje
A gente leva 3, 4, assim, eu já cheguei a ficar 8 dias polindo um carro. Entendi. Então, Mas até era uma HRV também. Eu queria entender, assim, tipo, tá bem bonito o teu Instagram, então tem, tipo, os destaques aqui, tudo feitinho, isso é tudo você que faz mesmo? Tem alguma agência ou não? É tudo Cara, eu agência? Eu agência. Eu gosto disso. Aí tu vai olhando outras pessoas que estão fazendo, vai entendendo o que faz sentido pra ti, o que não faz, vai em busca. A gente vê aqui que tu faz... Mosaico. Mosaico, o mosaico, ele tá meio fora de moda, mas eu gosto porque para carro ele acaba... Ali eu deixei alguns 100, aqui, mas ó. ele acaba destacando bem a imagem, né, do carro em si, né? Então, essa da moto ficou muito legal. Ficou grande, ó. Eu dei até uma economizada nisso de fazer o de 6, porque para quem vê na linha do tempo não fica legal. De fato é chato para quem tá vendo, às vezes passando ali, né? Mas quando entra no perfil, consegue ter uma visão melhor do resultado. Iluminação ali, né? A da moto tem uma luz roxa ou azul ali. Isso, Aqui, tem um LED ali que ele é colorido, assim, que acaba dando um destaque nos detalhes. E aqueles cortes, música, e começa e zoom, e de onde vem isso? Vai olhando. Vem do tal do Michael Oliveira, muito vim dele, né? Entendi. Do Instagram em si, eu fiz um curso ano passado, mais ou menos por essa época, pensando no impulsionar. Né? Porque assim, eu até fiz um impulsionamento algumas vezes assim, mas de vez em quando eu colocava, não era uma coisa que eu tinha muito, sempre tive agenda boa, assim, né? Já bem lotado. Mas quanto mais pessoas me conhecem, mais fácil de ter serviço. Então, eu pensei, vou começar vou impulsionar aqui e colar, e daí vendo as lives do pessoal, principalmente ano passado com a pandemia, as lives, né, foram coisas assim fora surreal. Então, eu acompanhei muita gente que trabalhava nessa área. Então, eu fiz um curso justamente para deixar... a questão da bio, né? Botar um link, ter o que eu faço ali. Algo resumido, claro que ele não tem muito espaço. Os próprios destaques, eu vi o pessoal usando isso. Como é que faz isso? Ficava imaginando. Então, eu fiz o curso do Instagram para poder organizar ele. Legal. Deixar ele mais um pouco melhor. Claro que de uma maneira amadora, mas, enfim, pelo menos para ficar mais apresentável. Mas na questão de impulsionar eu não cheguei a usar, não precisei porque depois, não sei Cresceu. se a agenda lotou de uma forma assim que se eu impulsionar não consigo... Já não consegue, né? A gente está consigo... falando de agenda aí, a gente está aqui agora em novembro. A tua agenda é só para março do ano que vem. Março do ano que vem. Aí, aí eu não consigo absorver a demanda que chega, então acaba que fica difícil de ficar marcando muito para frente, né? Então... E o teu Instagram, ele chama muita atenção, né? A tua facilidade de comunicação, os teus vídeos, o que a gente falou antes, que traz essa proximidade com o cliente e com outras pessoas. E aí tu falou antes que o detalhamento é uma comunidade muito colaborativa, né? Traz um videozinho com som. Então traz essa colaboração, essa troca de ideias entre a comunidade de detailers, né? Isso. Então, tu visualiza que a partir do teu Instagram, a partir do teu YouTube, tu comece a alavancar tanto que daqui a pouco tu possa dar cursos, possa alavancar essa parte tua de comunicação, de trazer as dicas muito boas, porque a gente estava assistindo uns vídeos antes, tu explicando, eu pensei, poxa, é muito legal, né? Tu quer saber mais, quer entender mais, então tu pensa nisso de mudar para esse ramo talvez, ou até agregar isso? Agregar serviço? Sim, eu penso nisso. Eu tenho uma dificuldade, sim, no que diz respeito a delegar para outro fazer. Vamos supor essa parte do detalhamento de um carro desse, que o dono é extremamente exigente. É um carro que tem até bem poucos aqui na região nessa cor vermelha, acho que deve ter uns 3 ou 4. E o vermelho é complexo de trabalhar. E é um verniz muito duro e tal, então e tem peças que estragam fácil, dependendo de como vai trabalhar. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de vou pegar um funcionário para fazer isso. Eu tive a experiência de ter um amigo meu trabalhando comigo agora na pandemia, em abril, mais ou menos. O Luciano, ele é de Vacaria. Lá estava muito complicado, estava fechado o comércio, ele estava ruim. E ele é um cara assim, que a gente já se conhece há uns 3 anos assim, de redes sociais, ele tem muito conhecimento teórico, de trabalho, enfim, trabalhando com isso também. E aí ele veio trabalhar comigo e ele disse, cara, tu tem que... Ele conhecendo e vendo da maneira que eu trabalho, tu tem que começar a botar alguém para... Os cursos, né? A questão dos cursos. Ele disse que ele aprendeu muita coisa comigo, eu aprendi com ele, foi uma troca de experiência muito boa.
Mas eu sou muito assim, eu fico monopolizando aquilo que eu faço, sabe? Eu tenho essa dificuldade. E aí, para colocar, às vezes, alguém trabalhando, para ampliar, o meu dentista sempre pega no meu pé e diz, cara, tu tem que fazer isso. Como eu disse que eu chamo o pessoal para trabalhar lá, para fazer os que são experts de cada área, eles têm que agregar o pessoal ali e tal, pra ter, como ele também faz, ele tem as equipes, a equipe dele que faz, cada um faz um setor. Mas como a gente é uma empresa familiar, a gente preza muito por isso. A gente trabalha só entre nós. Então, a gente acaba não expandindo na questão de pessoas ali dentro. Mas para a área de cursos, tem muitos amigos que pedem. Pessoas que já são profissionais. E acho que sim, eu focaria nisso. Em quem já é profissional para elevar o nível daquilo que ele já faz. Né? Não tanto para quem está iniciando. Mas ter essa opção também. Na questão de quem está iniciando, é necessário mais de um curso. Porque são muitos detalhes para a pessoa pegar e geralmente o que acontece, que eu vejo hoje na forma que se dá curso, são poucos profissionais que fazem curso assim, de uma semana ou de 15 dias. A maioria trabalha com final de semana, 2 dias. E ainda às vezes com 5, 6, 8 alunos ao redor do carro. Cara, eu acho isso uma judiaria, assim, de quem está aprendendo. Porque vai aprender? Vai, né? Mas vai apanhar bastante no desenvolver, porque ele não está tendo toda a atenção em cada... Às vezes o cara faz um curso de 2 dias, ele pole um capô. Pô, mas o capô é diferente do para-choque. Como é que eu vou fazer? Parece que é tudo igual, né? Mas é uma peça aqui que é de plástico. Tem carros que o capô é alumínio, outros que tem plástico na carroceria, em outra, paralama, capô traseiro. Isso vai mudar a temperatura, vai mudar a máquina, vai mudar composto. Então, são detalhes assim que se o cara fizer só uma peça, ele vai aprender o processo, mas não vai aprender o todo. E aí, a minha ideia, se fosse para trabalhar com cursos, era nesse ponto, assim, de pegar poucas pessoas, 1 ou 2, e formar mesmo. Uma questão mais de formação, seria eles chamam, então, costumam hoje... Imersão? Imersão. Isso. Fazer uma imersão bem bacana. Nesse Aqui tu usa tripé, como é que funciona? Sim, só na verdade... Só para entender, porque fica bem paradinho e é tudo com celular, não tem câmera... Eu queria que tivesse alguém... O meu sobrinho, ele não tem, o Andrei, eu pego no pé dele. Porque ele não... como eu gosto de vídeo, então... aquelas transições que quando eu faço, filmando o carro, coisa assim, então sou eu filmando, né? Então eu tenho uma ideia do que eu vou querer no vídeo, né? E aí eu não tenho alguém que filme aquilo que eu tenho na ideia, né? Então é uma outra pegada. Aqui é um tripé. Estou trabalhando, tenho um tripézinho do lado, o celular está no tripé. E essas iluminações aqui? Essas são os pedestalzinhos que eu coloco, ele tem a mudança de altura, né? Então... essa lâmpada, ela me mostra minuciosamente cada risquinho que tem no carro. Anos atrás a gente não trabalhava com isso. Na verdade, sim, não teria nem como trabalhar com o equipamento que a gente tinha. Tu olharia para o LED, tu se desesperaria com a qualidade da pintura que estaria ficando. A gente trabalhava... Eu até fui fazer uma foto para documento e não sei se de frente aqui dá para perceber, eu tenho uma leve inclinação do pescoço para o lado, porque assim, ó, nesse portão aqui eu trabalhava assim, ó, olhando sempre na luz de fora, vindo para dentro. Então, anos fazendo isso, a minha coluna deu uma... E aí tem a luz roxa também para ver outro tipo de detalhe? Essa é mais... Ela serve também para alguns riscos especiais ali. Ela mostra alguma coisa de swills, que é aquele risquinho bem fininho da máquina que fica das boinas. Mas ela é mais uma questão de estética mesmo, assim, para embelezar o ambiente. E questão de produto, daí tu coloca em cima para ver o que foi usado no carro. Tu tem algum tipo de parceria com fornecedores também? É isso? Isso. Hoje eu uso a linha Gion, que é essa linha sul-coreana que eu estava comentando. São produtos de extrema qualidade e eu tenho certificação com eles. Então, assim... esse é um produto já que é linha certificada, o Flash, que é um coat para até 3 anos. E tem mais 2 coats que são para até 5 anos. Mas eles passam disso. Assim, o que me conquistou dentro dessa marca é a durabilidade do produto aplicado. Eles têm produtos de linha aberta que é para 6 meses. E hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava num grupo que eu estava conversando com o pessoal ali. Eu mostrei de um outro produto que é o mais simples, é o que eu mais aplico lá. Mas era o mais simples assim na época. Ele é para até 6 meses. Ele é um coach que ele vai na... Essa é do Rafa? É do Rafa. Ele vai no vidro, vai na pintura, ele é um coringa, ele vai nos plásticos também.
E esse coach, para até 6 meses. Essa caminhonete que eu estava fazendo, que eu entreguei hoje de manhã, faz 1 ano e 8 meses que eu tinha feito ela outra vez. E nos vidros ainda estava com o produto. Nossa. E ela só não estava ainda 100% na pintura por não ser verniz, né? Ela tava, já tinha perdido. Assim. Esses movimentos tu faz tudo com a mão, não tem nenhum estabilizador, nada. Nada, é só o celular na mesmo, mão só e celular. o bicho pega. Isso. Que bacana, cara. Muito bacana Só mesmo. celular. Muito legal. No Instagram me chamou a atenção uma frase ali. Consegui abrir. Claro. Eu te ajudo a reavivar a sua paixão pelo seu carro. Muito legal. É realmente, né? Dá a sensação do carro ser novo de novo, né? Dá essa... Meu, como tá lindo meu carro, que nave, quero desfilar por aí, então... Tem algumas frases que me marcaram, assim, ó. No detalhamento a gente trabalha tanto carros novos, essa aqui é um carro que já tinha... Ela estava bem desgastada, essa HRV também. Mas trabalha tanto carro 0 km, como carros que já rodaram aí. Se rodar um pouquinho para baixo aqui, vai ter uma D20 aqui, que ela é uma 90 e a gente pintou essa caminhonete há mais de 10 anos atrás. Acho que, se eu não me engano, a gente fez a pintura dela toda. Um pouquinho mais para baixo vai chegar nela. E uma vez eu fiz essa aqui. Nossa. Uma vez eu fiz um Uno, isso faz muito tempo já, ainda um modelo antigo de trabalho. E quando eu cheguei para entregar aquele carro, ele era um Uno vermelho. Eu estacionei na garagem do cliente, o filho dele pequenininho, devia ter uns 7 anos. Ele disse, pai trocou de carro. Cara, quando aquele menino falou aquilo, porque ele percebeu a diferença no carro, entende? Porque se um adulto, normal, né? Mas uma criança, ela, né? Então mostrou super muito... verdadeira, né? Outro carro até, acho que também foi por aqui, mais ou menos. Eu fiz agora, esses dias atrás, um Civic que o dono, ele ia vender. Ele disse, cara, eu vou vender o carro, quero pegar uma BM e tal. E foi que ele desistiu. Ele desistiu de vender o carro. Ficou tão top. Ficou tão legal que ele desistiu de vender. Bacana. Essa também foi uma preparação para venda, mas sim, quando é preparação para venda que eu faço, não vou fazer mais simples, não, é trabalho, quando o cara traz para fazer lá, a gente faz com qualidade da mesma forma. Tem um Fusca também, ó. Isso, esse é um placa preta, esse é um carro que tá lá, eu já cuido desse carro já há uns 5, 6 anos, eu acho, mais ou menos. Aí, ó. Por aí. Parece um Doctor. Essa lâmpada ela tem uma capacidade de mostrar risco muito forte, então ela facilita bastante. Ela é uma lâmpada especial e tem facilita todo um bastante. Cuidado de isolamento, tem todo. Isso é fundamental, né? Eu vi que tu passa um vaporizador que tem, tá quente, né? Tem o vapor, sim. Não é um vapor daquela máquina grande, é uma máquina residencial, na verdade. Mas ele ajuda muito nesses detalhes. A máquina grande, não vou dizer que ela é inviável para mim, mas pelo tanto que eu uso, ela se torna um pouco cara. Um serviço assim que às vezes acaba uma máquina que às vezes não vale a pena ter ali para isso, né? Chegou na BM. Essa é do Rafa. Muito legal. Massa. Então, a gente, né, tu cria essa expectativa, cria essa paixão pelo carro. A tua história de empreender veio desde o início, junto com a tua família, né? Empreender em família. Migrou para o detalhamento, que é algo bem, bem particular, mexe realmente com a emoção das pessoas. Numa comunidade muito colaborativa, que é a comunidade do detalhamento, né? Os profissionais em si. E como empreendedor, o que tu dá de dica para outros empreendedores, não só para a área de detalhamento, para empreendedores que querem seguir a tua paixão. Como tu disse, né? Eu tentei mudar de ramo muitas vezes, mas o meu chamado era para isso, essa era a minha paixão, realmente reavivar, dar mais valor para as coisas, né? Porque aqui tu dá mais valor, tu entrega, até, com certeza, mais do que o cara está esperando, né? A expectativa, aumenta a expectativa. Então, o que tu daria de dica para outros empreendedores que te fez alavancar? Tu sempre falou, estou sempre estudando, estou sempre indo atrás, me especializando, trocando ideia com a galera. O que tu daria de dica matadora assim, para outros empreendedores? Eu não sou muito pontual nesses pontos de dica, assim, eu tenho isso aqui como fórmula. Eu acredito não, e percebo não em mim, só em mim, mas em outras pessoas também, que eu empenho. Eu empenho a dedicação em cima daquilo.
eu não trabalho aos domingos, de forma alguma assim, porque a minha religião, né, eu, como católico praticante, eu não, falando a redundância, mas eu não trabalho aos domingos. Mas eu cheguei a trabalhar num domingo eu cheguei a trabalhar sem remuneração, para dizer assim, não, isso aqui eu tenho que entregar dentro daquilo que eu combinei com o cliente. E foi esse carro que eu levei 8 dias para fazer. Eu tinha combinado com ele num tempo. Foi assim, a fase de transição do polimento normal para o polimento detail. E eu tive muita surpresa naquele carro. Era um verniz novo, um verniz que tinha sido pena lançado, era novidade na forma de aplicação do produto, era muita novidade num carro só. Aquele carro assim de sentar assim, respirar, correr uma lágrima do olho e dizer, caramba. Foi assim... o sanguíneo tem essa emoção na pele. E foi um carro que marcou muito. Depois daquilo ali, quantas e quantas vezes, assim, chegar 10, 11 horas da noite, tá esgotado, ter começado de manhã até a noite, trabalhando, sábado também. O empenho, ele vai trazer o resultado. A gente acompanha hoje tem muitos... os coaches, né? Eles falam, né? Então, assim, onde... muitas vezes a dedicação vai superar o talento, né? Se o talento não trabalhar com afinco ali em cima, né? Então, assim, a dedicação chega no resultado. Dedicação em cima. E as coisas vão sendo casadas, né? A busca de conhecimento, a aplicação desse conhecimento, a dedicação ali em cima daquele trabalho. Levantar a cabeça, né? Apareceu um imprevisto, apareceu uma complicação. Bom, tem alguém para ter suporte? Buscar esse suporte, né? Como eu tive suporte dentro do grupo que eu participo, que é a família MDZ, que é do Marlo Desorzi, a MDZ vem do nome dele, ele criou um grupo que dentro do detalhamento se não é o único, é o que mais, diria assim, aqui pode dizer que é uma família, porque a gente se ajuda muito. Então, assim, no início, nossa, assim, claro que a gente já está aí 5 anos juntos, mas no início mesmo porque ali tem pessoas como eu que já estavam há muito tempo, tem outros que estavam em grandes centros, então já tiveram experiências muito maiores que a gente, com carros de alta tecnologia e tal. E tem aqueles que estavam iniciando, que fizeram um curso sem nunca nem ter pego uma politriz na mão. Então, assim, essa troca de informação, ela é fantástica. Outro dia, um cliente meu, a gente estava fazendo um orçamento lá, ele veio fazer um orçamento do carro dele, e ele estava dizendo que, ele disse, cara, no teu ramo tem essa dificuldade de troca de informação? Porque ele trabalha com pisos... Resinado? Não, aquele polimento de piso. Ele trabalha... Esqueci como é que chama aquele... Eles usam muito em igrejas. Marmorite, né? E ele está mudando para uma outra tecnologia. E aqui no estado não tem. E ele diz, cara, que dificuldade de ligar para alguém do Rio Grande que tem, o cara não atender e não dar uma explicação, não uma dica, por que faz isso, por que faz aquilo. Dentro do detalhamento a gente acaba tendo essa parceria maior, né? É uma comunidade, né? Acho que dá um senso de comunidade. Não só dentro da família, eu falo que da família MDZ, porque a gente está ali junto há mais tempo, mas eu estou em outros grupos, a própria Gion, grupos da Gion. Tem outro grupo que é um grupo mais fechado, mais pequeno, que eu participo, que é da Car Detailer também, que são poucas pessoas ali, mas, nossa, ali mesmo bota uma dúvida, já tem alguém respondendo já em seguida, assim. Essa troca de informação, não sei se nas outras áreas também acontece dessa forma, mas ela é fundamental para, se a gente conseguir... Eu estava assistindo o podcast da Cris, né? E ela disse que ela voltou lá para a terra do marido dela, ficou acompanhando como é que eles faziam o armazenamento dos bolos lá e tal. Né? Achei muito legal. Então, assim, essa troca, ela é legal. E o bacana é que tu está sempre conectado com isso, né? Então tem que ficar ligado também. Né? Porque se tu quisesse, tu poderia ficar na tua bolha, em Laurentino, dentro da tua oficina e tá tudo bem. Né? Não. Tu sempre está conectado, conversando, perguntando, questionando. Acho que isso é uma grande sacada também. Só tem a ganhar, Alan, porque sempre vai precisar de alguém. Não é hoje eu estou dando uma dica, amanhã eu estou recebendo uma, e essa troca, todo mundo aprende, né? Exato. Dentro desses grupos, tem grupos de Facebook, eu achei interessante, foi no ano passado, eles fazem enquetes assim por estados, né? Detalhamento, assim, o profissional destaque do estado. E em Santa Catarina eu fiquei em 4º lugar o ano passado, mas num grupo sei lá, acho que tem 20 mil inscritos lá entre profissionais, robistas e tal, e entusiastas.
de Santa Catarina, mas eu não sou ativo no grupo. Mas meus amigos que estavam lá viram enquete, foram lá, votaram, né? Teve outros assim que são renomados no estado que às vezes nem ficaram até atrás e tal, né? Mas assim, é uma enquete, assim, não é uma... Mas é interessante porque assim, às vezes a dica não estava nem lá no Facebook, eu até não di dica lá naquele grupo, de algumas lá também, mas o Facebook é mais demorado isso, né? Então no WhatsApp é mais instantâneo. Então pessoas que no dia a dia conhecem a gente acaba lembrando, pô, tem o Claudemir lá, então vamos botar aqui na... Tem simpatia também, então né? acaba impactando as pessoas que nem sabem, né? Exato. Aquilo que a gente falou antes, no começo. Essa questão dos vídeos traz muito disso também, né? YouTube e tudo mais, né? O meu canal YouTube é pequeno, assim, mas, nossa, que às vezes pessoas mandam mensagem, pô, onde é que é? Daí do cara, eu digo em Santa Catarina, eu tô aqui em Brasília, cara. Daí eu indico alguém de lá, eu tenho amigos lá. Então, em São Paulo, tem amigos. No Brasil inteiro a gente tem conhecidos, então, o mais próximo possível eu indico alguém. Mas, de fato, agora, esses dias atrás, eu até conversei com um rapaz de Itajaí, que é do ramo, ele trabalha com polimento, então ele, pô, gostei do teu canal e tal, daí já a gente tava trocando uma ideia e tal, ele tá migrando para o DTI também. Essa troca é um networking que é necessário, né? Um networking que faz tu crescer, faz o ecossistema crescer. Foram anos de crescimento e às vezes em mensagens. Porque como eu disse que no início eu trabalhava muito na questão da prática, né? Eu fazia, dava certo, teste, né? Acerto e erro. Hoje tu elimina essa etapa. Trocando uma mensagem, pô, cara, eu tô pegando uma BM, vamos botar um outro carro ali que tem um verniz diferente, por exemplo, uma Mercedes que tem um verniz um pouquinho mais duro. Cara, eu tô pegando tal Mercedes e tal que não sabe como é que é o verniz desse carro e tal. Cara, vai sim, assado que tu vai conseguir. Daí tu vai alinhar bem mais rápido do que chegar lá com a máquina. Fazer o orçamento. Como é que eu vou fazer um orçamento de um carro que eu nunca nem botei a mão? Né? Quando é um carro zero, até ali passou alguns, eu sempre coloco bem para o cliente. Eu vejo o que o cliente quer, qual o objetivo dele. A gente alinha o tratamento de acordo com o objetivo dele e a necessidade do carro. E se for um carro assim que é lançamento e que eu não conheço ninguém que pegou, eu deixo bem claro para ele. A gente vai ter que ver o teu carro, como é que ele vai reagir. Hoje está muito mais para macio do que para duros vernizes. Então, até os carros, a própria BM, ela era um verniz que antigamente era muito duro e hoje já está alterando para um verniz mais flexível e tal. Então, a tendência é ficar mais flexível. Mas eu não posso garantir para ele uma coisa de algo que nunca foi visto, né? Então, assim, na hora do orçamento, eu coloco para ele, se der algum trabalho a mais, eu sou obrigado a gente alinhar esses detalhes, assim. Nossa. Comunicação transparente, né? É que esse é o que tu comunica nas tuas redes sociais, né? É uma comunicação transparente. É assim que funciona, é assim que eu faço, isso aqui que eu uso. Então a pessoa se sente segura, porque tu traz segurança. Então, eu vou fazer um trabalho de detalhamento. Já é uma paixão minha. Meu carro já é uma paixão minha. É esse que é o caso. E aí, eu sei o que ele está usando, sei qual é o processo, me trouxe segurança. Sei da alta qualidade, porque eu estou vendo a diferença do antes e depois. E se deixar sempre transparente e comunicar de forma super verdadeira, o cara, não, tá tudo certo, eu confio em ti, né? É isso que eu uso bastante, assim, os clientes falam isso, desse feedback. Transparência, né? É importante, né? É isso aí. Vamos chegando ao final, né? Vamos. Queria agradecer demais aí a presença do Claudemir. Deixa teus contatos aí, Claudemir, além do Instagram, @ClaudemirLeite, é isso? Tá, Leite Autodetalhamento. Ok. Mas se procurar Claudemir Leite... Claudemir Leite vai aparecer. Aí no YouTube eu tenho um canal para quem gostar de ver um vídeo um pouco mais longo, que ali no Instagram a gente trabalha os vídeos mais curtos, até 1 minuto. Os Reels, né, também, que acabam ajudando bastante na divulgação. No YouTube é Claudemir Leite Stories. Facebook, Claudemir Leite. Tem a página da Chapeação Leite Autodetalhamento também. E ali também, nessas redes sociais, tem o telefone, enfim. Se quiser entrar em contato pelo WhatsApp também, que fica prático, né? Que hoje em dia, ali que a coisa acontece. Show de bola. Quer deixar mais algum recado? Um beijo pra alguém? Fica à vontade aí. Tá aberto, tá tudo certo. Assim, nomes a gente tem muitas pessoas, né? Sempre lembrar da família, né? Então, assim, minha esposa, meus filhos. Eu tô agora... A gente vai ter mais o terceiro menino. Então, uau, que legal. Aí eu tenho a minha esposa Regiane, os meus filhos são o Luiz Gustavo e o Léo Thiago, e agora vai vir o Levi Miguel. E o pessoal da oficina trabalha comigo, então meus irmãos. E assim,
eu queria ter trazido algo para poder deixar de brinde aqui, né? Uma lembrança para vocês e tal, né? Que é bacana, assim, até para lembrar de mim depois, mas a gente vai combinar com, então, uma lavação, pelo menos, no carro de vocês. A gente combina aí, então, mas ali para janeiro, pelo menos, não agora, talvez, né? Mas que se der certo também a gente combina um pouquinho antes. Não, tranquilo. Acho legal. que tu vai ser lembrado sempre, com certeza a tua história vai ajudar muitas pessoas, principalmente a forma como tu vem fazendo, a forma como você se comunica, a forma como você faz esse networking com todo esse ecossistema dos detailers, né? Uhum. Indicando alguém lá de Brasília, indicando alguém de São Paulo, daqui a pouco alguém indica você aqui também, porque é o ganha-ganha, né? É a corrente do bem, né? A gente vem falando isso, né, Fê? Uhum. Eu fiquei pensando muito na corrente do bem, né? Então, veio várias vezes, o sol brilha para todos, mas é além disso, é a corrente do bem. Então, indico, isso aqui não é comigo, indico a pessoa de lá, de cá, e aí vai formando isso e é onde a gente cresce. É onde a gente mostra para o mundo que vale a pena fazer o bem. Vale a pena fazer o bem, porque o bem volta, né? Sempre. A minha direção nesse pensamento não tem um porquê de propor o mal, né? Então, vou desfazer a ideia dentro do detalhamento, às vezes há algumas brigas, assim, porque tem o raiz e o Nutella, né? Que a gente brinca ali, mas tem aquele pessoal que faz um serviço mais simples de rua e tal. E aí, às vezes, começa, porque o cara não está fazendo da maneira que devia ser, não está fazendo o paninho certo, não está usando o produto certo, né? Até quando eu ia começar a fazer os vídeos do YouTube, que eu falei no início, vou contar a história, sim, mas eu na época usava Bombril no vidro, usava querosene para tirar piche e tal, né? Hoje a gente tem todos uma gama de produtos, para cada área desse tem 3 produtos ou mais, né? Então, e era do que tinha na época, era o que se fazia, né? Os carros mais usados e tal, não tem... Até hoje, se for o caso de usar isso, não tá o problema no produto, mas na quantidade que se faz esse tipo de coisa. Eu mostrei teu vídeo do detergente IP pra Fernanda. Cara, era o que tinha que usar. Exato, claro. Eu usava no Ford Ka, né, Fernanda? Eu usava no Ford Ka. A gente faz essa brincadeira ali, mas assim, não é problema usar de vez em quando. Mas se tu usar sempre, tu vai ter uma degradação maior do teu carro. Então, é igual a gente fala do pessoal que usa o Solupan, o ativado limpa alumínio e tal. Pode usar? Depende da quantidade que tu vai usar no carro e a frequência. Então, se numa situação necessária, a radiografia, né? A radiação, ela pode te matar, como ela pode te trazer um benefício se ela for dada na dose certa, né? No caso de um exame. Então, tudo tem isso, né? O veneno depende da quantidade, né? Entre o veneno e o remédio. Também é isso. E às vezes dentro do detalhamento, às vezes as pessoas pegavam nisso, o cara tá fazendo errado. Tá, mas foi dado condição dele de fazer melhor ou não, né? E às vezes a gente também julgava, né? Aquela questão de julgar e tal. Sim. Hoje, então, a gente tem essa visão de que, se pode ajudar, ajuda. Se não precisar atrapalhar, não atrapalha. Deixa o cara fazer da maneira que ele pode. O cara tá fazendo o melhor possível dentro das condições que ele tem, né? Essa é a visão. Show. Muito legal. Obrigado demais, então, Claudemir. Obrigado mesmo. Atender de bate-pronto. Foi bem interessante. E acho que... Não sei se já tinha participado de outro podcast, já tinha falado, mas deve ter sido uma experiência legal. Espero muito que tenha legal, sido, muito legal. Gostei isso demais. Isso vai impactar muitas pessoas. Já está registrado aí para a história. Que bom, enfim, que bom. Vamos para os recados paroquiais. Muito obrigado mesmo. Obrigado, né, Claudemir? Pra gente foi muito... Ainda mais amantes de carro, né, que somos. Então é muito legal conversar sobre esse tema. E ter a tua visão empreendedora também sobre o negócio. Muito, muito obrigada. Eu agradeço a vocês e parabéns pelo programa também, que tenha sucesso cada vez mais, crescendo aí, iniciando aí, que o crescimento seja sempre exponencial para que mais pessoas cheguem, tanto participar, mas também receber esse feedback das pessoas que aqui conseguem passar algo de experiência e de vivência que possa agregar também no empreendimento deles. Isso Amém. mesmo. Obrigado mesmo. Então, recados paroquiais, sigam o nosso podcast nas redes sociais, no Instagram é @sbnb.com.br. Esse também é o nosso site, sbnb.com.br. Sigam a gente também no canal do YouTube, você vai achar como SBNB ou Simple But Not Basic. Por favor, sigam a gente, curtam, compartilhem, ativem o sininho lá para saber quando a gente posta um novo episódio, quando a gente posta novos cortes. Então, a gente sempre vai postar episódios toda quinta-feira. E depois, na sequência, a gente posta os cortes dos highlights das conversas que a gente tem aqui
nesta mesa, neste ambiente. Então, sigam, curtam e compartilhem com seus amigos e aproveitem toda essa conversa que a gente tem aqui. Então, muito obrigada por hoje. Muito obrigada, Claudemir. Valeu. Ricardo, Alexandre, Conte. E sigam também @Fernanda Maísa e @ConteAlan. E acompanhem um pouco do nosso dia a dia, o que a gente também faz nas nossas vidas. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.